Olha só, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma modificaçãozinha que eu fiz aqui, né, na maquinazinha de solda ponto que eu construí recentemente aqui no canal. Vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá, pessoal? A princípio eu fiz ela, né, tem um vídeo no canal mostrando passo a passo. Eu fiz ela apenas máquina de solda ponto, né, para soldar arames, né, chapas metálicas, arame e soldar também baterias, tá? Quando a pessoa faz aquelas baterias lá para poder células de bateria, né? Soldar uma bateria na outra, soldar a fita de níquel aqui. Aí eu fiz umas modificações nela, pessoal, que agora vai poder utilizar por várias áreas, tá? Vamos usar essa aqui, essa máquina aqui, ó. Ela vai funcionar como máquina de solda ponto, tá, pessoal? Para soldar chapas metálicas e arame. Vai funcionar como máquina de solda ponto para soldar baterias, como eu falei, né? Com essas aqui. Vai funcionar como soldadora de plástico. Dá para usar também esse mesmo equipamento aqui como soldador por aquecimento, tá? Para soldar cabos elétricos. Dá para usar como ferro de solda para soldar solda estanho, né? De fios. Dá para usar ele como pirógrafo. Vou conseguir usar ele também como pirógrafo normal para você desenhar, escrever várias coisas com ele. Dá para nós usar ele também, pessoal, como seladora de embalagem. Também dá para usar como cortador de isopor e também como cortador de fitas. No total são 8 funções que dá para fazer, né? Só as que eu vou mostrar aqui alguns para vocês, mas dá para fazer várias outras utilizações com essa máquina aqui, tá, pessoal? Mas mencionar aqui são 8 funções que dá para fazer com o mesmo equipamento. Então vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo algumas funções, né, que dá para fazer com essa máquinazinha aqui, além da solda ponta que eu alterei agora, tá, pessoal? Eu alterei aqui, pessoal, ó, esse botãozinho aqui que eu alterei, ele faz o que? A máquina vinha da rede, né? Passava pelo botão liga e desliga, passa pelo, quem viu no começo aí como eu fiz, esse aqui é o temporizador de disparo para a máquina de solda ponto, com regulador de potência, né? Ele é um equipamento só, ele aqui e aqui, ó. Aí o que eu fiz? Eu cortei a linha, né? Botei esse botão aqui que ele vai cortar a linha que passa, ele dispensa o temporizador. Esse aqui é o regulador de potência, esse aqui é o regulador de tempo, né? Que é o tempo que a máquina vai ficar soldando, né? O tempo de solda. Esse aqui é o tempo de solda, esse aqui é o tempo de a potência. Então, esse botão aqui eu cortei a ele vai cortar, vai dispensar o temporizador e vai deixar apenas o regulador. Então, com isso, eu consigo utilizar essa máquina como pirógrafo, né? Eu vou poder dispensar a parte do temporizador, que não vai ser preciso acionar. Então, só regulando aqui, eu já ligo a caneta do pirógrafo e vou poder desenhar, escrever, fazer o que quiser como um aparelho pirográfico, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma das funções. Primeiro, eu vou demonstrar aqui a parte do funcionamento da solda ponto, né? Eu vou fazer só uma demonstraçãozinha só para mostrar para vocês o que alterou, né? Aqui, o que para que ela foi feita foi para isso mesmo, para soldar solda ponto. Vou pegar dois arames aqui de 1 milímetro de diâmetro, soldar um outro aqui, ó. Coloca aqui debaixo do gatilho aqui. Eu falei para vocês, dá para acionar tanto pelo botão aqui na própria máquina como pelo pedal aqui. Eu vou acionar pelo pedal que está aqui embaixo no meu pé. Eu vou acionar aqui para ele soldar o arame aqui, ó. Vou ligar a primeira máquina. Liguei, ó. Tá aceso, indicando que tá ligado. Ajustei um pouquinho aqui o tempo da solda. Agora eu vou acionar a máquina aqui apertando pelo pedal. Olha aí, pessoal. Dá pra vocês aí. Então ficou bem seguro. Agora vamos. Eu testei a parte
de solda ponta aqui na própria máquina. Agora vamos soldar a parte da caneta, que é para soldar baterias. Eu não tenho uma fita de níquel, peguei aqui uma lâmina de Gillette, que também é do mesmo material. Vou só para colar aqui no fundo dessa bateria, só para fazer a demonstração para vocês, tá, pessoal? Então vou colocar aqui, ó, a Gillette. Vou posicionar aqui a minha canetinha. Ah, pessoal, lembrando que tem que colocar um plásticozinho, qualquer plásticozinho, separando essa ponta aqui, ó. Quando eu for usar o aparelho sem ser aqui na própria máquina, que eu for usar a caneta, é a canetinha aqui individual, então eu tenho que abrir o curto aqui das pontas, que as pontas estão pegadas uma na outra, ó, sem material, mas elas estão tocando uma na outra. Então a máquina está como se estivesse em curto, né? Que a solda ponta é isso, é colocar o material em curto. Então eu coloco aqui um plásticozinho aqui, ó, para separar a ponta. Separei a ponta aqui, então agora ele vai passar, a corrente vai passar para a caneta. Agora sim eu vou conseguir fazer a soldagem. Deixa eu colocar o material aqui novamente, posicionar. Vou apertar aqui no pedal. Olha aí, pessoal. Pô, show de bola aí. Com a fita de níquel cromo, ela é um pouco mais grossa, então ficar melhorzinho. Mas eu coloquei aqui só para fazer demonstração. Mostrei a soldagem na máquina e mostrei na bateria aqui a função de solda ponta. Beleza. Agora nós vamos mostrar, pessoal, o pirógrafo, né? A utilização do pirógrafo. Então eu vou trocar aqui o fio. Vou tirar o fio da caneta de solda ponta e colocar na caneta do pirógrafo para nós utilizar ele como pirógrafo, para vocês verem, tá? Aqui substituir a caneta de solda ponto pela caneta para pirógrafo, né? Então agora nós vamos utilizar ele como pirógrafo. Para utilizar como pirógrafo, pessoal, não vou fazer aqui agora, porque se eu ligar aqui, ele vai ficar só dando os pulsos, vai acender e apagar, por causa que ele está com o temporizador para máquina de solda ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, ó, vou subir o botão para cima, ó, liguei para cima. Então aqui eu desativei o modo de solda ponto, ele está diretamente no transformador. Vou baixar aqui um pouco a tensão de potência, baixei ela. Agora eu vou ligar o botão liga e desliga. Agora eu posso acionar aqui a máquina, ó. Não vai funcionar a parte da solda ponta, porque ela está como pirógrafo agora. Então agora eu vou, ó, vou começar a subir aqui a potência dele, ó. Tá um pouco mais baixo. Vocês veem que a gente pode aumentar, ó, ou pode subir a potência dele, tá, pessoal? Então eu vou fazer aqui um desenho só para vocês verem ele funciona na prática. Olha só. Tá bom, pessoal? Então aqui nós podemos utilizar como pirógrafo, tanto para escrever como para desenhar, tá bom? Sou bom desenho isso não, mas é só para mostrar aí o funcionamento dele como pirógrafo, tá bom, pessoal? Então, como vocês puderam ver perfeitamente, né? Dá para usar como pirógrafo. Agora vamos mostrar outra função, que é a parte do cortador de isopor. Para o cortador de isopor e cortador de fitas, eu posso utilizar a própria caneta do pirógrafo também. Eu vou só trocar de ponta, para a ponta própria para cortar isopor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou trocar a ponta e mostrar para vocês. Pronto, pessoal, ó. Daqui dá para cortar isopor, dá para cortar EVA,
garrafas PET, né, plástico, tecido sintético, dá para fazer várias coisas com essa ponta, com apenas a ponta. Essa ponta aqui eu troquei pelo arame aqui, ó, só estiquei ele bem, deixar o mais junto possível, mas não pode ficar tipo topado no outro assim, pessoal, ó, em curto, que senão ela não vai aquecer para cá, vai aquecer só na ponta aqui. Então é impossível que ela fique esse espaço aqui, ó, para poder a tensão vir em toda a resistência aqui e aquecer toda a resistência, ó. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou testar ela aqui. Pegar um isopor para mostrar para vocês cortando. Ó. Que é um isopor bem fininho, mas eu vou testar um pedaço de isopor grande mesmo. Ó, pode ver que tá até incandescendo. O isopor não é bom deixar encandecer. Eu baixei mais um pouquinho a potência aqui, ó. Baixar mais um pouquinho, deixar só quente mesmo. Tá bom, pessoal? Então dá para usar aqui como corta de isopor, cortador de fitas. Eu não tenho negócio de fitas aqui para testar, né? Para demonstrar para vocês, faz demonstração. Cortador de fitas, pessoal, é a pessoa que trabalha com negócio de artesanato, que faz lacinhos para presentes. Isso aqui eles utilizam muito o cortador de fita para essas coisas, tá? É só para mostrar para vocês que dá para fazer com isso aqui, tá? Então vocês viram, dá para utilizar como cortador de isopor. Com a mesma caneta do pirógrafo, eu vou mostrar que dá para usar ele também como o ferro de solda, para soldar fios também, tá bom, pessoal? Então eu vou baixar aqui, ó, para me trocar a ponta. Vou trocar a ponta, substituir, colocar uma ponta própria para soldagem, tá? A ponta para fazer soldagem tem que ser a resistência, tá, pessoal? Que é o fio de níquel cromo com um pedacinho de cobre, tá? Tem que ter cobre aqui no final, porque senão que o cobre ele absorve o estanho, aí ele vai permitir uma soldagem perfeita, tá bom? Então eu vou substituir a ponta aqui e mostrar para vocês soldando, tá? E agora para utilizarmos ele como ferro de solda, pessoal, já substituí a ponta aqui, ó. Antes era a caneta do pirógrafo, funcionou como pirógrafo. Na mesma caneta usamos como cortador de isopor e cortador de fitas, garrafas PET, etc. E agora mudamos a ponta de cobre para usarmos como ferro de solda, tá bom? Para soldar fios elétricos. Então eu vou ligar ele aqui para nós esquentar ele aqui agora. É normal a resistência encandecer um pouco, tá, pessoal? Você deixa bem baixinho, só para ela aquecer o cobre. Agora eu vou pegar aqui o fio do estanho. Ó, como é rápido. Tá muito quente, até deixar mais baixo. Tá aí, pessoal? Vou botar uma madeira aqui embaixo para não queimar o tecido. Aí. Bom, pessoal, então podemos utilizar aqui para soldar fios elétricos, tá? Então, como vocês puderem ver, ó, show de bola. Dá para soldar também, né, cabos elétricos ali com ele aqui, tá bom? Então, funcionou como ferro de solda também. Agora vamos testar o soldador por aquecimento, que é isso aqui. Então, vou trocar as canetas agora, ó. Vou trocar aqui as canetas para nós ver esse aqui funcionando. Pronto, pessoal, já substituí a caneta por essa caneta aqui, ó. Que é a caneta para soldagem por aquecimento, né? Então, vou soldar um fio como esse aqui, ó. Isso aqui é ideal, pessoal, porque quando você vai soldar com ferro comum, lembre que a lógica que a gente coloca a ponta do ferro de solda, o ferro de solda tem que ficar as horinhas para o cobre, né? O fio que você for soldar, ele aquecer para poder ele absorver
a solda estanho, né? Aqui aquecendo diretamente o fio, por isso aqui, ó, vai ser muito mais rápido, muito melhor. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar com uma potência boa aqui. Já em 60% aqui. E aí vou tá aqui no modo pirógrafo ainda. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou gatilhar como se fosse uma pinça, né? Pinçar a parte cobreada aqui, ó. Muito forte, tá mais fraco. Mais fraco um pouco. E é só colocar o estanho aqui, pessoal. Ó. Olha só. Isso aqui é ideal para cabo mais grosso, tá, pessoal? Eu tô fazendo demonstração que é o fio que eu tenho para fazer a demonstração aqui. Mas essa parte aqui, sim, esse fio aqui dá para soldar com o ferro de solda comum, né? Ou com o ferro aqui que eu mostrei no aparelho. Mas para soldar, para ser uma soldagem bem rápida, com essa caneta aqui, ó, com esse tipo de soldagem aqui, para você fazer pinçando assim, o ideal que seja quando você for soldar um cabo de fio bem grosso, por exemplo, quando você vai fazer a instalação do cabo elétrico, às vezes vocês no quadro de distribuição ali, às vezes vocês vão colocar aqueles conector grande e tem umas partes que precisa estranhar, então vocês pinça aquele conectorzão lá, quando colocar o cabo de fio dentro do conector, vocês pinça ele, esquenta, você vai ponhando o estanho e ele vai estanhando ali e fica bem feito a solda e bem rápido, tá, pessoal? E bem funcional. Esse aqui também, pessoal, ele não vai servir só para soldar fios não, tá? Cabo elétrico não, ele vai servir também para soldar tubo de cobre, né? Como tem um vídeo no canal que eu mostrei, né, esse aparelhozinho aqui feito com transformador de micro-ondas, ele dá para aquecer também com tubos, tá? Várias coisas, ó. Você coloca aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então ele aquece, ó. Ferro, tubo de cobre, tá? Se você tiver para aquecer, ó, tá bom? Dá para você aquecer a temperatura que você quiser, dá para aquecer. Ele assim, dá para botar mais baixo, dá para botar mais alta a potência. Você vê que a potência aqui tá em 60 ainda, ó. Eu botar até aqui 100%, ele até derrete isso aqui, vai até encandece demais que eu não quero que caia aqui para danificar o meu tecido aqui. Mas vocês veem que dá para fazer várias coisas com ele aqui, tá? Beleza. Isso aqui, pessoal, ele não dá curto-circuito. Essa parte aqui, ela não dá curto-circuito aqui, porque ele isso aqui é tipo aqueles carvão que a gente encontra em parafusadeira, em furadeira, maquitas. É o carvão que eles usam, a escova que eles usam, em motores escovados, usa esse tipo de carvão para rodar o induzido ali. É chamado também de grafite, tá? Nós testamos todas essas partes aqui, agora nós vamos testar aqui, ó, o soldador de plástico, tá, pessoal? Então eu vou trocar novamente, vou trocar essa caneta por essa aqui, que é o de soldador de plástico, para vocês verem ele funcionando na prática, tá? Aqui vamos testar, pessoal, a caneta para soldadora de plástico, tá? Olha só a canetinha como é. Você pode fazer isso aqui todinho de madeira. Eu fiz assim que era uma caneta, eu ia fazer uma caneta de pirógrafo com resina, né? Isso aqui eu coloco com resina. Tem vídeo no canal ensinando como fazer. Mas como eu não tinha resina agora, aí eu utilizei para fazer a pistolinha de solda plástico. Isso aqui, ó, essas pontinhas aqui eu faço com o arame. Pode ser esse arame de construção, tá? Arame pré-cozido. Eu modelei com a própria ponta do alicate, né? É só fazer uns aramezinhos, um zigue-zaguezinho do tamanho que você queira e colocar, botar a pontinha para cima que dê de encaixar aqui certinho nas pontas aqui, ó. Coloquei uns conectorzinhos aqui que era de essa máquinazinha de 3D que ele chama, né? E aí eu certinho aqui, ó, colocar nas hastes de 3 milímetros. E aí eu coloco aqui, ó, o arame dele aqui, ó, ele encaixa. E aí eu vou acionar a máquina, ele solda o plástico, entra no plástico, aí eu puxo, ó. Tá soltinho, ele não tem nada prendendo, é só encaixado, ó. Tá? A corrente alta da máquina vai fazer com que isso aqui aqueça. Aí aquecendo vai derreter o plástico, vai entrando no plástico, unindo as duas partes. E vai, vou mostrar para vocês aqui na prática.
eu peguei um pedacinho de plástico aqui, só para demonstração, tá, pessoal? Do que ele faz. Mas aqui a utilidade é quando a pessoa vai, geralmente eles usam para soldar para-choque de carro, ou algum material que seja plástico, que esteja quebrado, que a pessoa precisa unir, para tentar quebrar o pedaço. Aí você tem que unir, deixar unir para poder passar a massa plástica ali, depois passar a manta de fibra de vidro e fazer o acabamento para poder fazer a pintura novamente. Então eu vou só fazer a demonstração aqui como que funciona. Eu vou colocar aqueles dois juntos assim, ó, unido aqui. Eu posso utilizar, pessoal, tanto no modo piroga e aquecendo aí e regulando devagarzinho, para ele esquentar devagarzinho, como eu posso também usar como no mesmo modo da solda ponta. Eu vou baixar para baixo aqui, ó, a solda ponta. Vou baixar para baixo. Aí eu posso colocar aqui um tempo aqui, ó, um tempo grande, tá? E aí colocar uma potência aqui de mais ou menos de 50%. Aí quando eu acionar aqui, ele vai... vou tirar a ponta aqui só para eu mostrar. Aí quando eu acionar aqui, ó. Ó. Fica mais tempo aqui. Viu? Então posso acionar por aqui pelo pedal. Vou acionar pelo pedal porque eu vou ter que ficar segurando o material aqui. Eu coloco aqui, ó, pessoal. Quando ele derreteu, porque o plástico ele é mole, se eu tirar na mesma hora, ele vai sair do plástico por conta que o plástico tá derretido, ele tá mole. Então, eu fico segurando nessa posição aqui, ó, enquanto o plástico endurece, tá? Deixar o plástico endurecer logo. Quando eu ver que o plástico tá duro, aí é que eu puxo ele para fora. O plástico tá muito mole aqui, ó, onde ele derreteu. Deixa eu ver se ele endureceu. Aí é que eu tiro a caneta, deixando o arame dentro. Pronto, pessoal, tirei o arame, ó. Vou colocar mais uma ponta, mais para frente aqui, ó. Posso colocar assim, ó, também, atravessar, aí a pessoa que sabe como quer utilizar. Se eu quiser que ele entre mais um pouquinho, pessoal, aí eu dou mais uma acionada mais uma vez. Pronto. Entrou até o tanque que eu quero no plástico, então eu espero esfriar novamente para poder eu puxar a ponta, senão ela sai, porque o plástico tá mole aqui ainda, muito mole. Então eu fico segurando a caneta nessa posição, em pé, enquanto o plástico endurece. Olha aí, pessoal, esse aqui ficou melhor, o arame entrou e o plástico foi derreter e foi para cima do arame de novo. Então o arame ficou dentro entre os dois plásticos, ó. Aqui, pessoal, agora a gente com aquele alicate de corte, a gente corta essas pontas aqui, ó, do arame que ficou para fora, corta tudinho, lixa para ficar retinho. Aí as rebarbas que fica meio, o relevo fica para baixo do plástico, da grossura dele aqui. Então a pessoa vai passar massa plástica, lixa, depois a pessoa passa a manta com fibra de vidro, né? Lixa novamente, faz o acabamento com massa plástica novamente, lixa até dando até o último ponto, quando chegar ao ponto de fazer a pintura novamente da peça ali. Então é para isso que serve, né? Só por isso que a gente chama soldador de plástico, porque vocês viram que aqui era ó, eram duas peças, vamos simular que era uma peça que estava quebrada. Então nós soldemos, tá seguro para poder fazer o trabalho ali, né? Ficou bem seguro, né? Muito bom. Tá bom, pessoal? Dá para soldar, botar vários tipos de ponta. Você solda, faz a ponteira do modelo que você quiser, o tamanho, o diâmetro, vai depender da peça que você vai soldar ali, fazer o retrabalho nela, tá bom, pessoal?
Aí as alterações que eu fiz nela a mais, pessoal, a mais do que já tinha, né, foi isso aí. Eu coloquei dois capacitor do tipo MKP de 0,22 UF, tá, por 400 volts. Coloquei aqui paralelo as duas pontas aqui, pessoal, as duas ponteiras, ó, que é para poder ajudar no ponto de fusão aqui na hora que nós der a solda ponta aqui, pessoal. Os dois capacitores, como eles carrega e descarrega bem rápido, né, ele é mais rápido que a própria energia do transformador em si, ele ajuda a dar o ponto de fusão mais rápido. Na hora que ele dá o estralo, o capacitor descarrega de uma vez, dando o ponto de fusão mais rápido. Tá, aquele estralo bem rápido mesmo. Aí ele faz com que a solda fique mais perfeita ainda, porque ela não vai dar tempo de aquecer o arame para destemperar o arame e vai ficar uma solda muito mais perfeita. Então ficou muito melhor esse capacitor que coloquei, ó. Vai ver que ele tá soldado aqui nas duas paralelas, os dois capacitores, e desce e liguei aqui na ponta aqui, ó, na ponta de cima, uma das pontas do capacitor na ponta de baixo e a outra na ponta de cima aqui. Aí ficou muito bom. E o botãozinho que eu coloquei para usar como solda ponto e como pirógrafo, né? É o que eu fiz. Esse regulador temporizador aí é esse mesmo aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei aqui essa parte do relé aqui, ó. O temporizador dispara a bobina do relé, fazendo com que ligue o regulador para chavear, né, que é para ligar o transformador. O que eu fiz? Eu peguei esse botãozinho, né, de liga e desliga, e chaveei aqui, ó, entre os dois pinos do relé, ó, nesse pino aqui e nesse aqui, ó. E aí quando eu fecho, curto entre eles, os pinos do relé, que é a bobina, quando o temporizador liga ele faz fechar essa bobina para ficar em curto aqui e ficar ligado a máquina aqui. Quando eu ligo aqui esse botãozinho aqui, ele fecha a bobina do relé aqui, dispensando a função do temporizador. Aí ele vai funcionar só o regulador de tensão, né? O regulador de potência. Aí o regulador vai controlar a potência de entrada para o transformador. Aí consequentemente eu consigo ajustar a potência de saída aqui na ponta aqui. Por isso que eu consigo ajustar a potência tanto da solda ponta quanto do pirógrafo ali. Eu consigo encandecer ou diminuir a potência na ponteira do pirógrafo ali, tá bom, pessoal? Então é desse jeito aí que ficou feito, né? Caso você não tenha visto ainda, se caiu de paraquedas aqui, não tenha visto isso aqui ainda, tem um vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo de como fazer essa máquina. Tem o primeiro vídeo que é mostrando como construir o transformador do zero, tá? Próprio para a máquina de solda ponta. Tem o segundo vídeo que é eu montando toda essa estrutura, montando ele aqui, fazendo essa ligação e testando. Comentem aí, né, o que você acharam dessa maquininha, dê a opinião de vocês aí, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito e ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!